Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e vamos começar hoje a última parte do capítulo que fala instruções dos espíritos. A primeira instrução, ela vai envolver 3 itens, o 13, o 14 e o 15. Um espírito amigo. Essa mensagem foi recebida em Bordeaux, 1862. Vai tratar sobre dar-se àquele que tem. Então, para comentar isto, ele vai trazer 2 passagens do Novo Testamento, uma de Mateus, outra de Marcos, dos 2 evangelistas. Em Mateus, no item 13, o capítulo 13, versículos 10 a 14, e no item 14, Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 4, versículo 24. Antes de lermos, vamos refletir juntos sobre uma coisa que a quem pensa que tem, isso lhe será tirado. Esses entendimentos sobre as questões dos recursos materiais, dos recursos espirituais. Jesus veio nos ensinar sobre leis morais, não veio falar de matéria. Isso é importante. A matéria, no entanto, ela entra como recurso de Deus, que vai se valer dela para ou nos dando ou não nos dando, isto também, tanto recebendo ou não recebendo, será uma prova. Quando Jesus ensinava, ele ensinava de forma mais clara para os apóstolos, ou discípulos também. Para os apóstolos, ainda de uma forma mais clara do que para os discípulos, porque os apóstolos eram aqueles com os quais ele falava, mesmo em reservado, algumas coisas, só eles. Quando ele falava à multidão, ela estava extremamente alheia às questões espirituais. Mesmo os apóstolos, muitas vezes, eles não conseguiam entender. Mas a multidão era de uma total cegueira para as questões espirituais. Então Jesus se valia de parábolas para instruí-los numa fase extremamente inicial ali daquela vida moral. Como eles não tinham, o que Jesus dava era algo assim, como diria Paulo, né? Depois Paulo dizendo que para aqueles que só podem se alimentar com leite, leite. Então Jesus oferecia aqueles ensinamentos, mas não eram ensinamentos passíveis de uma cobrança ou de uma expectativa, como o que acontecia com os apóstolos, que tinham mais entendimento. Não vamos esquecer que nós não chegamos aqui para enfrentarmos as provas e é assim que se dá. Não, nós somos preparados na espiritualidade. Há um planejamento reencarnatório. Também aqueles apóstolos foram preparados na espiritualidade. Estava no planejamento reencarnatório deles. Eles se prepararam para aquilo e quando estavam encarnados, eles estavam tomando posse daqueles recursos que já tinham sido estabelecidos, que chegariam até eles, e para poder, a partir da recepção desses recursos, fazer as escolhas de como iriam usá-los. Poderiam até ter escolhido não usar. Judas tomou a atitude que tomou, não é? Livre-arbítrio.
E mesmo a decisão de Judas foi muito valiosa para nós, porque nós também identificamos que Judas perdeu uma grande oportunidade. E quando percebemos isso em Judas, em nós já vem aquela vozinha por dentro, assim, não, jamais, eu não quero que uma coisa dessa aconteça nunca comigo. Nós precisamos estar atentos, muito atentos, e nos prepararmos aqui para trazermos à nossa consciência já os valores que nós assumimos antes de reencarnarmos. Aqui vamos tomando consciência. Mas isso aqui não me é estranho. Parece que eu já sabia isso. Então, porque na verdade nós estamos tomando posse aqui, nesta personalidade, de conhecimentos que já tínhamos. E isto é muito grave no sentido de sério, porque se recebemos isso tudo, se já temos preparo, é esperado de nós que atendamos no nível da confiança que nos foi depositada. Daí, dar-se àquele que tem. Então, se temos, Deus não vai oferecer recursos àquele que não tem condição de lidar com ele, porque Deus é justo e é misericordioso. Portanto, se certos recursos chegam às nossas mãos, temos como dar conta disso. Os recursos que chegavam à mão daquela multidão, em termos de conhecimento, eram recursos muito iniciais, como a gente conta as histórias para as crianças com fundo moral, e nós sabemos que elas simplesmente levam como histórias, mas aquilo está lá, sendo absorvido pelo inconsciente como, a gente diria, como aqueles valores do coletivo. Nós vamos assimilando valores sem nos darmos conta que estamos assimilando. E por quê? Porque ainda não temos condição de conscientemente assimilar aqueles valores todos. Foi bem o que aconteceu com Jesus. E dissemos isso tudo apenas para ver se isto facilita um pouco o nosso entendimento do que vamos ler. Vamos fazer o seguinte, vamos ver as duas passagens do Evangelho e talvez deixemos o comentário para amanhã. Vamos ver como é que ficamos. No item 13, então, está lá em Mateus. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhes falais em parábolas? Os discípulos perguntam a Jesus por que ele falava em parábolas para a multidão, para o povo, já que com eles ele não falava. E lhes respondendo disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, ou melhor, do reino dos céus, que é a mesma coisa. Mas quando? Ali? Não. Jesus conversa com eles, mas os mistérios do reino dos céus eles tiveram antes de reencarnar. Então aqui eles estavam preparados para dar prosseguimento, mas aquilo não tinha acontecido com aquela multidão. É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque se fosse só aqui, os discípulos poderiam dizer: Senhor, mas assim como disseste para nós, diz para eles. Porque assim como entendemos, eles entenderão. Não entenderão. Porque houve um preparo antes de ali chegarem. Não foi dado, então, à multidão, Jesus diz, é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda e estará em abundância. Esse é o caso dos apóstolos. Eles já tinham, receberam mais e estavam em abundância. Mas essa abundância não vem de graça. Temos uma grande responsabilidade pelos recursos que temos a nosso dispor
no momento presente. E todo momento, não é? Porque nós só podemos agir no presente, não podemos agir nem no passado nem no futuro. Então, é isso. Porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda e estará em abundância. Mas para aquele que não tem, ainda não chegou lá, ainda não amadureceu a esse nível. Se lhe tirará mesmo o que tem. Pensa ter, porque não tem. Vamos imaginar os homens do templo, os fariseus, os sacerdotes. Eles pensavam que tinham, mas não tinham. Então, lhes seria tirado aquilo. Porque muitos acham que tem, mas não tem. Tanto não tem que fazem mau uso dos recursos que pensam ter. Porque a todo aquele que tem, se lhe dará ainda e estará em abundância. Mas para aquele que não tem condições morais ainda, não chegou lá ainda, se lhe tirará mesmo o que tem. Ele não tem moral, mas ele vai ter o quê? Recursos materiais, posições no mundo encarnado, que ele não fazendo jus por merecer. E é assim que nós vamos amadurecendo no entendimento das coisas. Por que nós não estamos no mundo espiritual e de repente a luz se faz em nós? É aqui, nesse dar, tirar. E aí, vamos lá, vamos ver como é que você lida com isso aqui. Dá o mal, tira. Ai, agora estou sentindo uma falta. Isso já na outra encarnação. Ai, por que eu não posso, que eu não tenho, que eu não consigo? Isso é tão importante. Guardou bem, é tão importante? Na próxima você vai voltar a ter. Vamos ver se você vai fechar isso. É que às vezes a gente quer que tudo se feche numa encarnação só e precisamos de tempo para elaborar tantas lições. Por isso, eu lhes falo em parábolas, porque vendo, eles não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. O que eles não veem, o que eles não ouvem, o que não compreendem? As questões espirituais, as questões morais. Tudo, a atenção está muito voltada ainda para a materialidade, para o domínio, para o egoísmo. Ainda há, e ainda hoje, em pleno século XXI, vemos pessoas ainda muito voltadas nesse sentido. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías, lá no Antigo Testamento, se cumpre neles quando disse, lá Isaías disse, Antigo Testamento, escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. A grandeza do Messias chegou e impressionou a todos, mas muitos dos que ouviram e viram o que Jesus fazia e dizia, continuaram endurecidos, cegos e surdos. No item 14, lá em Marcos, nós temos Novo Testamento, Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco na mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado mais ainda, porque se dará àquele que já tem. Se dará recursos, quaisquer que Deus definir, aquele que já tem condição de usar bem os recursos que recebe de Deus, como na parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, que dobraram, receberam do Senhor, ficaram com esses talentos que se multiplicaram com eles, e aquele que recebeu apenas 1 talento e que enterrou o talento, até o talento, esse umzinho, ele perdeu.
E foi dado esse talento desse terceiro ao primeiro, que recebeu 5, multiplicou mais 5, já tinha 10, recebeu aquele 1, ficou no final com 11. E aquele que achava que tinha 1, nenhum não tinha. Porque enterrou, usou mal, perdeu, para ver se aprende a usar bem. Então, prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá convosco na mesma medida da qual vos servides para com os outros. É isso, a lei de causa e efeito. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Pensa ter, porque todos os recursos são de Deus. Nós somos apenas usufrutuários, né? Item 15 fica para amanhã e falará o Espírito, um Espírito amigo, sobre esses 2 trechos. Até amanhã, que Jesus nos abençoe a todos com o nosso projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz.